Oi pra tu que tá acompanhando esse vídeo, eu me chamo Lidney, bem-vindo ao canal. Os cérebros de alguns animais possuem certas características peculiares que são diretamente relacionadas à sua maneira de viver. O ser humano não é o único a chamar atenção pelo que pode fazer com esse órgão. Pegou o papel e a caneta? Não vem me dizer que é antiquado. E vamos ver 4 fatos fascinantes sobre o cérebro dos animais. 1. Os 9 cérebros dos polvos. O sistema nervoso inteiro dos polvos é realmente impressionante. Por ele, conseguem controlar cada um de seus 8 tentáculos de forma semi-independente do resto do corpo. Para garantir essa capacidade, os polvos não têm um sistema nervoso centralizado, como uma pessoa, embora haja um cérebro principal que comanda o resto. Dos milhões de neurônios dos polvos, que são 60% deles, estão nos seus tentáculos. Cada grupo de neurônios agem como um minicérebro, permitindo que cada tentáculo processe informações sensoriais, como cheiros e gostos, e também controle seus movimentos. Por isso, pode-se dizer que os polvos têm 9 cérebros, e isso facilita a sua maneira de viver, controlando as partes de seu corpo. Há um cérebro principal, mencionado antes, que comanda as decisões cruciais, e os outros que agem em algumas funções. E mesmo se os tentáculos de um polvo forem cortados, os minicérebros continuam funcionando, permitindo, por exemplo, que se camuflem. 2. O grande cérebro das aranhas. As aranhas têm um cérebro muito grande em relação ao seu organismo. Talvez isso explique o tecer de teias complexas. Pesquisadores descobriram que, em aranhas menores, o sistema nervoso central pode ocupar até 80% de sua estrutura. Quando são filhotes, alguns desses aracnídeos podem ter seus cérebros projetados para dentro de seus membros. Seus corpos ficam distendidos para acomodar esse órgão enorme. 3. As baratas podem sobreviver por um tempo sem a cabeça. É comum a gente ter a ideia de que as baratas são os seres vivos que são mutantes. Algumas pessoas pensam que elas resistem a bombas nucleares. Faz sentido pensar que elas são incríveis se tratando de resistência. Se por acaso uma barata for decapitada, ela ainda consegue sobreviver por um tempo. Isso ocorre porque o sistema circulatório da barata tem uma pressão arterial muito mais baixa que a dos humanos. Assim sendo, não havendo perda de sangue no volume que a gente perderia. E com o tecido nervoso espalhado em várias seções do seu corpo, faz com que o organismo continue desempenhando funções básicas, como o movimento dele. Outro fato, as baratas conseguem respirar por meio de pequenos orifícios, chamados espiráculos, e algo interessante é que a cabeça da barata pode sobreviver por um tempo na geladeira se for mantida com um suprimento de nutrientes, mas quem é o doido que iria fazer isso? 4. O cérebro resistente do pica-pau. Muita gente já pensou como é que o pica-pau consegue ficar batendo o bico contra uma árvore sem sofrer dor de cabeça. Até recentemente, tinha-se a ideia de que esta ave era capaz dessa façanha por ter uma espécie de área esponjosa no crânio que amorteceria o impacto. Outra hipótese era que a longa língua do pica-pau serviria como algo semelhante a um cinto de segurança do cérebro. Estranho, né? Mas não é nada disso. Em 2022, uma equipe de cientistas analisou vídeos de pica-paus em plena atividade e descobriram algo interessante. O tamanho e o formato do cérebro desse pássaro evitam que ele sofra de uma pressão intracraniana perigosa. E sua cabeça tem um espaço mínimo para o líquido cefalorraquidiano, significando que o cérebro se movimenta pouco dentro do crânio. Pesquisas feitas concluíram que o pequeno animal poderia até usar o dobro da velocidade normal antes de considerável lesão cerebral. Ei, você aprendeu algo? Comentários disponíveis e redes sociais na descrição para comunicação. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo e para você que deu like. Deus te abençoe.